tarde. Olá, boa tarde para você. Pontualmente, 12:30. Feriado de Corpus Christi e o feriado começou sem ocorrências graves nas rodovias federais que cortam o estado. A Polícia Rodoviária Federal segue em operação até domingo. E a celebração dos fiéis transformou e coloriu ruas na capital. Famílias inteiras se reuniram cedo para confeccionar os tradicionais tapetes. E em Videira, assim como em outras regiões do estado, uma missa foi celebrada e reuniu centenas de fiéis. Melhor, no futebol, detalhes sobre jogos de Avaí e Chapecoense pelo Brasileirão. Na Arena Condá teve um golaço, você já vai ver daqui a pouquinho. E você acha que o seu apetite aumenta no inverno? O clima frio é convidativo para comidas quentes e calóricas. E controlar essa fome não é nada fácil. Por isso a gente vai receber aqui no estúdio uma nutricionista para dar dicas de como controlar essa vontade aí, tá? E você pode participar mandando a sua pergunta pra gente. Isso e muito mais a partir de agora, no Meio-Dia Catarina. Meio-dia, 31 minutos, estamos ao vivo com você até a 1h30 da tarde. E desde já você pode mandar a sua mensagem, o seu recado ou a sua pergunta. Hoje a gente tem entrevista para falar sobre esse aumento do apetite no inverno. Com certeza deve ter muita dúvida aí, você pode mandar pra gente. Inclusive, Sibeli, no nosso Twitter tá rolando uma enquete. Eu peço para que você de casa participe conosco no @meio-dia Catarina com a seguinte pergunta. O seu apetite aumenta nas épocas mais frias do ano? Simples resposta, sim ou não. Algumas pessoas já estão participando, agradecemos desde já. E claro, você pode também mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o telefone está em cima no alto da sua tela, e também através do Facebook, no /meio-dia Catarina, e também Twitter e Instagram, @meio-dia Catarina. E a gente começa a edição de hoje com notícia boa. A Polícia Rodoviária Federal está em operação nesse feriadão. A gente falou um pouco sobre isso ontem. E até o final da noite de domingo, a Operação Corpus Christi continua e mantém as rodovias federais que cortam o estado com fiscalização intensificada. Mas até agora, a gente não tem registro de acidente grave. É isso, Lucas Miranda? Lucas fala conosco da redação. Boa tarde. Olá, boa tarde, Sibeli e Gustavo, todos ligados no Meio-Dia Catarina. É isso mesmo, Sibeli. Por enquanto, nenhum registro aí de informação de acidente, e é justamente esse o objetivo da Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal: reduzir o número de acidentes com vítimas. Nesse momento, a informação que a gente tem é que essa quinta-feira começou tranquila, absolutamente tranquila, aí em Santa Catarina, e a gente espera que continue assim. A fiscalização e também a presença da Polícia Federal acontece principalmente na Serra Catarinense, onde acontece aí a Festa do Pinhão, e por isso o movimento deve aumentar cada vez mais, desde o feriado até o fim de semana. Por isso, como você disse, se estende até domingo essa operação. A gente espera que continue assim, a fiscalização vai ser intensa da polícia, e agora a recomendação é sempre a mesma da polícia, né? Observar a sinalização e aí manter sempre o limite de velocidade e, claro, muita atenção para quem for pegar a estrada nesse feriado também, nesse fim de semana. Sibeli? Tá certo, obrigada, Lucas, pelas informações. Fica dado o recado aí, quem for pegar a estrada vale sempre, né, ficar atento, prestar atenção no seu veículo também, está tudo certo, e também nos motoristas, nos demais motoristas, cuidar da sua condução e também dos demais. E nesse feriado, um momento de fé e devoção na confecção dos tapetes em homenagem a Corpus Christi está acontecendo por todo o estado. Em Florianópolis, muita gente levantou cedo para participar dessa tradição que envolve pessoas de todas as idades. Olha só. Juliana cresceu fazendo tapetes no dia de Corpus Christi. Agora ela passa essa tradição para a filha Helena, de 8 anos. Era uma tradição desde pequenininha fazer isso, então passar para os filhos da gente essa tradição de vir montar os tapetes, mostrar a importância do Corpus Christi para as crianças, para os filhos, para que eles cresçam também com essa tradição, é importante para a nossa família. Para o João Henrique, todo feriado de Corpus Christi é dia de levantar cedo e, junto com os amigos, dar vida aos desenhos elaborados em homenagem a essa celebração da Igreja Católica. O que nos motiva, na verdade, é Jesus Cristo, né? Paixão de Cristo, então a gente vem pela nossa fé, né, em Jesus Cristo. E isso acho que não tem motivo maior, né,
para um jovem, para um movimento, do que o próprio Jesus Cristo, né? O dia de Corpus Christi representa um momento de fé e renovação para os cristãos. Para todos nós é um momento muito significativo de homenagem, de respeito à Eucaristia. Eucaristia é aquilo que dá alimento espiritual para a nossa missão como cristão. Gabriel, que é noviço, fez o desenho para o tapete. Neste ano, o tema é Nossa Senhora, em especial Nossa Senhora Aparecida, já que 2017 marca os 300 anos de aparição da imagem da Santa. É muito importante essa devoção, né, essa tradição, que mantém viva, né, essa fé do povo, que é uma fé muito que se traduz nesses tapetes, né, que é uma fé muito bonita, muito viva, né. Um momento também de envolver as crianças e levar para as novas gerações essa tradição que dá o colorido às ruas para a passagem da procissão do Santíssimo Sacramento. Aqui nós temos o grupo dos coroinhas da Catedral, que assumiram com muito carinho a confecção de um tapete, e que inclusive foi o desenho do Luciano Martins. Porque pra mim isso daí é muito legal, uma lição, eu aprendo muito fazendo isso. Tô achando muito legal e divertido, interessante. Bacana, um trabalho muito bonito, aí valores sendo transmitidos para as crianças, né, de geração em geração, e todo ano a tradicional confecção de tapetes acontece por todo o estado, principalmente aqui na capital. E a missa seguida da procissão na Catedral Metropolitana de Florianópolis começa às 3 horas da tarde, então a programação vai durar o dia inteiro, começou nos tapetes, depois vai ter missa e vai ter procissão. E lá em Videira, a missa de Corpus Christi foi realizada pela manhã em frente à Igreja Matriz. Muitas famílias acompanharam a celebração e a Camila Constantini foi até lá. O feriado da quinta-feira reuniu uma multidão de fiéis que acompanharam a celebração ministrada pelo Padre Rafael da Igreja Matriz de Videira. A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino em busca da terra prometida. É uma manifestação pública em que nós acreditamos na Sagrada Eucaristia e temos o nosso Senhor Jesus Cristo como presença viva em nós. Então é a oportunidade da igreja mostrar a todo mundo que ama a Eucaristia, que zela por essa comunhão entre seus irmãos. Os tapetes foram montados logo cedo em frente à Igreja Matriz aqui de Videira. Eles seguem por todo o quarteirão e foram montados cedinhos por líderes comunitários. Já desde cedo, na verdade desde ontem, começaram a preparar com carinho, amor, tapetes e tudo para que possa manifestar o seu amor pela igreja, pela Santa Eucaristia, por Jesus Cristo. Para os católicos é o momento de celebrar o ministério da Eucaristia. O casal Verônica e Ederaldo aprenderam com os pais e agora levam para a vida. Sim, nós dedicamos hoje para vir à missa, que é um costume desde católico, desde criança, que meu pai e minha mãe ensinou para nós, e daí a gente vem agradecer a Deus e rezar. Bacana, né? Imagens aí. Videira é só uma das cidades do interior que está celebrando, com certeza muitas outras estão celebrando, e também depois vem o almoço com a família. Um feriado muito simbólico e bem bacana para passar com os familiares, com as crianças e com os idosos. Mas olha, a paralisação dos trabalhadores da empresa Paulo Tour continua. Os moradores de localidades de 3 municípios estão sendo atendidos provisoriamente por outras empresas, conforme o Departamento de Transportes e Terminais do DETER. A Paulo Tour, além de dívidas trabalhistas, está com concessão vencida há 6 anos. E o DETER informou que notificou a empresa para que os serviços sejam retomados imediatamente, o que não aconteceu. Enquanto isso, os funcionários da Paulo Tour orientam os passageiros a pegar linhas de outras empresas. Segundo o Sintraturb, as empresas Santo Anjo e Jotur estão tentando suprir esses serviços. Até agora não tem demanda aí a mais, não tem reclamação de passageiro que tenha ficado sem a linha, mas continua a greve, Gustavo. Agora, interessante, né, Sibeli? Pelo que você deu ali de notícia, a concessão está vencida há 6 anos. E o DETER, que é quem faz essa fiscalização, exige de que entre em operação imediatamente. Ou seja, mesmo de maneira irregular, mesmo com a concessão vencida. Determinadas coisas no Brasil, de fato, você pode ser um PhD, seja lá em que for, tu nunca vai entender.
Complicado mesmo, né? A Diretoria de Vigilância Epidemiológica divulgou o boletim ontem, apontando que até o dia 10 de junho, 21 pessoas morreram de gripe A, H3N2, em Santa Catarina. Ainda segundo a DIV, 707 casos foram notificados aqui no estado como de síndrome respiratória aguda grave e 83 evoluíram para óbito. A cidade com o maior número de vítimas é Joinville, com 3 casos. Na sequência vem Caçador, Florianópolis, Jaraguá do Sul e Lages, com 2 pacientes em cada cidade. E a campanha de vacinação, a gente tem falado aqui bastante para você, contra a gripe, a vacinação continua. Havia sido prorrogada pelo Ministério da Saúde para o dia 9 de junho, mas aqui em Santa Catarina, a vacinação continua disponível para toda a população enquanto durarem os estoques. E a vacinação protege contra os casos mais graves da gripe e também de óbito. Então vale muito a pena. Quem ainda não foi, é só ir até um posto de saúde, né, Gustavo? Sim, vai até o posto de saúde, mas também outras precauções são sempre pedidas pelos agentes de saúde, principalmente os médicos, né? Para você lavar a mão. E não é que a gente tem mais vírus da gripe por aí no inverno, né? Na verdade ele está por aí sim, mas o que acontece é que as pessoas acabam ficando em ambientes mais fechados por conta do frio e ele se prolifera com mais facilidade. Então, é importante você estar com as mãos limpas e lavadas. Não é frescura não, lave as mãos. O pessoal está interagindo conosco aqui, viu? Olha só, tem pergunta sobre Argel Fux. Já eu vou passar essa pergunta para o Lucas Miranda, que vai participar conosco no próximo bloco. Será que ele vai assumir o Figueira? Pergunta do Marcos do Bela Vista. O Isaac de Florianópolis também já está participando com a gente, fez uma pergunta sobre o tema da entrevista de hoje, Sibeli, que vai ser sobre... sobre como controlar a fome no inverno. Basicamente é isso, porque o apetite aumenta quando o clima tá frio. Inclusive a gente tem uma enquete no nosso Twitter, no @meio-dia-catarina. Convido a todos que participem, só pra gente ter alguma noção aí se as pessoas de fato têm, né, essa vontade a mais de se... Realmente é a maioria, né? Porque a gente tem os dados de que a maioria da população diz que sim, sente mais fome e gostaria de saber como controlar. Vamos ver tem a arte da enquete, não? Só pra gente mostrar ali como é que tá a votação. Tem? Deixa eu abrir aqui então. Legal, tá aí então. Pronto, fica mais fácil a gente ver. A pergunta é essa aí, se o apetite aumenta nas épocas mais frias do ano. 81% das pessoas dizem que sim. E aí, Bruno Andretti? Contigo não tem essa, né? Verão, inverno, né? Tanto faz, né? Verão e inverno, a fome é a mesma, é uma draga. Deixa eu ver, tem mais gente aqui fazendo pergunta. O Amarildo, do bairro São Vicente, lá de Itajaí, está dando parabéns ao município de Itajaí, que está completando hoje 157 anos de emancipação política. Parabéns, então, a todos os moradores, né, desse município aí. Grande abraço também para o Márcio Roque, lá de Paulo Lopes, ligado conosco nesse feriado. Vai mandando sua pergunta aí sobre o tema da entrevista de hoje, que é com uma nutricionista, para controlar essa sua vontade de se alimentar um pouquinho a mais no inverno. E também sobre o futebol, que a gente vai falar já no próximo bloco, né, Gustavo? Vamos falar sobre os jogos de Avaí e Chapecoense que estiveram em campo pela Série A do Brasileirão. Daqui a pouco a gente volta. Meio-dia 46, estamos de volta para continuar falando, né, Gustavo, daquela matéria especial sobre a base do Guarani. Exatamente, Guarani de Palhoça, que tem um exemplo e tanto na formação de jovens valores. E claro, ser jogador de futebol, você precisa abrir mão de muita coisa. Uma delas é ficar longe da família. Ontem, inclusive, a gente mostrou a primeira parte da matéria que falava sobre isso. Mas esse sonho está muito longe dessa molecada? Vamos acompanhar na matéria de Lucas Miranda. Além de tudo, com os mais jovens que têm menos de 15 anos, a preocupação também tem que ser com a coordenação. O trabalho aqui no Sub-15, a gente procura dar um foco bastante na coordenação motora dos meninos, né? A gente corrige bastante o movimento de corrida, a parte técnica também é o nosso grande foco. Apesar de ser um preparador físico, a gente está sempre corrigindo a batida na bola, enquadramento de corpo, né? E a gente pensa na formação do atleta a longo prazo, né? Então, nós como preparadores físicos, a gente está sempre focando nesses detalhes que no final vai fazer uma grande diferença, né? E quando as lesões acontecem, o tratamento começa imediatamente.
Numa clínica do ladinho do estádio Renato Silveira, tem profissionais capacitados para cuidar de tudo. O clube disponibiliza todo esse suporte de casos necessários de cirurgias. A gente tem 2 atletas hoje que aconteceram uma infelicidade, uma lesão de joelho e uma lesão de ombro num goleiro, que estão sendo aguardados esses procedimentos. É o caso do Thiago, goleiro que se lesionou num treinamento e desde então teve um quadro recorrente de luxações. Vai ter que ser operado. Eu tô com medo, mas eu tô tranquilo porque eu sei que, se eu fizer a cirurgia rápida, assim, com tranquilidade, aceitar a cirurgia, eu sei que a minha recuperação vai ser melhor e mais rápida. Mas, independente das dificuldades, o sonho continua. E olha só esse garoto aí, quietinho, não lembra ninguém não? É um clube muito bom, estou me adaptando muito bem. É como uma família aqui dentro. Meu sonho é sair do Guarani para a Europa. E o futebol parecido também, ele é atacante e tu é volante, né? Mas dá pra ver alguma semelhança de vocês dois? Dá pra comparar um pouquinho. Como o Gabriel, na categoria sub-15, são 25 garotos. Na categoria sub-17, mais 25. E na sub-20, 20 atletas. E quem está alojado aqui, está bem instalado. O Guarani investiu na melhoria dos alojamentos. Hoje, todos têm ar-condicionado. E até que os meninos não parecem muito bagunceiros. Pelo menos, enquanto a nossa equipe estava lá, estava tudo organizadinho. Bom, e a gente ouviu falar que aqui é o quarto da resenha, onde eles trocam as ideias aí, eles têm jogo hoje à tarde, por isso a gente vai saber se está todo mundo preparado. E aí, João Vitor, como é que é a convivência com o pessoal aqui? O pessoal é gente boa? Dá pra dizer que é uma família mesmo? Sim, aqui é uma família, né? Convivência aqui é show de bola. E cada um aqui, a gente se torna um irmão, né? Enquanto uns vão se escondendo das câmeras, outros aos poucos vão se soltando. O Diogo é titular, e aí já fala mais naquele dialeto de boleiro. Não é zoeira, né? Que o cara é resenha, né? Mas tem a parte difícil também. Muitos garotos ficam longe da família, às vezes muito longe, como é o caso do Sandro, que veio da Bahia. É, muita saudade, né? Muito longe. Né? Tem férias assim, né? Todo tipo de férias que a gente pega, entendeu? A gente pega férias diferentes porque é muito longe, é outro custo, entendeu? Em dezembro, quando acaba tudo aqui, eu volto pra lá pra rever. Só que é preciso suportar tudo em nome da vontade de virar jogador profissional. Então, é manter a cabeça ocupada. Pro lazer, dentro do quarto, um violão. De vez em quando, um videogame também. Mas não pode passar muito disso. Não, aqui não tem esse negócio de menina, é só do portão pra fora e aqui dentro não dá. Brincadeiras à parte, a dedicação aqui é a ordem. De um lado estão todos os profissionais envolvidos se dedicando aos garotos, e do outro, os garotos retribuindo essa dedicação no trabalho no dia a dia e nos estudos, que são cobrados com firmeza. Sim, aqui eles cobram bastante estudo, né? Porque se não der certo no futebol, pelo menos tem um estudo bom. Aos poucos, o projeto, que começou em maio de 2015 com a fusão do Guarani com o Bom de Bola Esporte Clube, vai se fortalecendo e dando frutos. José Aldo, autor desse gol aí pelo Guarani de Palhoça, hoje está na base do Palmeiras. Muitos atletas formados aqui vão direto para o Ituano, time paulista com o qual o Guarani tem uma forte parceria. Uma fábrica de craques é algo difícil de montar, mas o Guarani de Palhoça está no caminho certo. Hoje, o imediato é lá. Nós temos aonde imediato, a não ser que venha assim alguma situação bem diferente, né? Um clube grande aqui do Brasil, mas sempre nós devemos olhar primeiro para lá, para Itu, né? E de lá, então também depois pode ter o trampolim para uma equipe grande de São Paulo ou até do exterior, né? A gente está no caminho certo para que os atletas possam ter esse início aqui no Guarani, que eles possam formar e com certeza elevar grandes clubes do Brasil e fora do país, que é o nosso grande desejo. Olha, parabéns aí, Guarani de Palhoça, hein? Que estrutura! Surpreso, hein? Você ficou, né? Ficou surpreso com a estrutura. A categoria de base é o coração do clube, né? Exatamente. E assim, a gente observa, claro, que tem um investimento, tem um interesse no retorno financeiro, mas mesmo assim não é um interesse no retorno financeiro tratado sem responsabilidade. Você vê ali que tem uma ala de fisioterapia, os alojamentos são, de fato, alojamentos confortáveis, né? Porque muita molecada aí vai buscar o sonho de ser jogador de futebol, cara, e vai pra cada buraco. Né? E não é fácil ser jogador de futebol não, né? Você olha assim, é moleza e tal. É moleza pro Neymar da vida e tal, mas é muito pequeno o número de jogadores que chegam a esse patamar, né? Mas pra chegar lá, é isso aí, ó. Com 14, 12 anos de idade, abrir mão da família e morar numa cidade que você não conhece. Morar em Palhoça, por exemplo, sair da Bahia e vai morar em Palhoça, né?
Essa é a realidade dessa molecada aí. Parabéns ao Guarani de Palhoça. E a gente também fez uma matéria, vamos mostrar na semana que vem, com a base do Avaí, onde por lá o forte é a preparação psicológica, para trabalhar justamente isso, né? Dessa necessidade de se ambientar tão longe de casa. Legal, vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos jogo ontem pela 7ª rodada, nossos 2 representantes estiveram em campo. O Atlético Goianiense venceu o Avaí pelo placar de 3-1 e a equipe da Chapecoense acabou vencendo o Vasco da Gama com um golaço, daqui a pouco você vai ver, 2-1 foi esse jogo lá na Arena Condá. Vamos então acompanhar como é que foi esse jogaço na Arena Condá ontem, quando a Chapecoense conseguiu mais uma vitória inclusive que deixa o time numa situação muito confortável na tabela. O Vasco foi quem começou pressionando. Esta cobrança de falta de Nenê passou perto da trave de Jandrei. A Chape respondeu após o escanteio cobrado por Seiras. Andrei Giroto se antecipou e de cabeça abriu o placar para os donos da casa. Luiz Otávio quase ampliou na cobrança de falta de Seiras. O Vasco levou perigo com Douglas livre na área, mas Jandrei fez uma boa defesa. Depois da cobrança de escanteio de Nenê, Jean deixou tudo igual na Arena Condá. No segundo tempo, Vitor Ramos arriscou para a Chapecoense, mas o goleiro vascaíno fez uma boa defesa. A Chape chegou com perigo com Luiz Antônio e Arthur, mas o goleiro adversário, inspirado, defendeu o time carioca novamente. Até que Arthur arriscou de fora da área e balançou a rede pela segunda vez, um golaço. Final de jogo, Chapecoense 2, Vasco 1. Então hoje, um jogo duríssimo, a gente chega a uma vitória importante e temos mais um jogo agora domingo para que essa concentração seja mantida e que a Chape possa mais uma vez fazer um grande jogo. Aí esse próximo jogo que fala o Mancini é contra o Botafogo, de novo, na Arena Condá, jogo que é domingo, 4 horas da tarde. Agora, Mu, que golaço do Arthur Kaique, hein? Que é isso, né? Nossa, que golaço. Soltou um canhonaço. Menino que passou, inclusive, aqui no Figueira, mas não deixou nem um pouco de saudade, não. Não dá, né? Só se ele jogasse a luva. Né? Não sei como é que não furou a rede. Pois é, rapaz, né? Aquela ali, ó, só se o Martin Silva jogasse a luva pra conseguir catar a bola, né? Porque, que golaço do Arthur Kaique, hein? Parabéns, Vi. Uma vitória que deixa a Chape tranquila. Daqui a pouco a gente mostra como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Se tá confortável pra Chape, não tá nada confortável pra Bahia. Vamos acompanhar junto aí como é que foi o jogo de ontem, no estádio Olímpico, lá em Goiânia. Aí as duas equipes antes da partida. E o primeiro gol do jogo foi marcado por Jorginho. O alemão deu uma bobeira aí, porque deixou para antecipar, né? Machucado, né? Parece que aí já estava machucado, pô. Exatamente. Ó, aí veio empatado aí com o Juan, um toque sutil. Um cara que joga na frente, tem velocidade para chegar na área, qualidade na finalização, o Juan. Esse aí é o Everaldo, passou pelo Figueira e nessa a bola passou por fora. Cruzamento dentro da área, infantilidade da zaga do Leão, né, Mu? Esse pênalti aí, né? Atropelou ali, pô. Aí o Everaldo, aos 47 do primeiro tempo, desempatou o jogo. Já estamos aí na segunda etapa. E o Kozlinski, que tá muito bem no Leão, hein, Mu? Não dá pra corretar o cara, não. Não tem culpa, né? Não tem mesmo. Ó, vai chegando a equipe do Atlético Goianiense e nesse lance aí, o jogo já estava aos 46 do segundo tempo. O Everaldo cruzou, aí teve um bate-rebate dentro da área, na sequência, bola no braço. E aí não vale, né? Ó, foi um pênalti os dois, né, Mu? Ambos foram pênaltis indiscutíveis. Everaldo de novo na cobrança. Bateu bem demais, né? Sem chance pro Kozlinski. No final de jogo ficou isso aí. 2 para Avaí, 1 para a equipe... 3 para o Atlético Goianiense, 1 para a equipe do Avaí. Os caras fizeram aqui para mim 2, e aí eu falei 2. Então é 3 para o Atlético Goianiense e 1 para o Avaí. Vamos dar uma olhadinha. Tá ok? Tá ok? Beleza. Mas vamos dar uma olhadinha então na tabela de classificação, como é que está. Olha aí. Classificação no G4, nós temos Corinthians, Grêmio, Coritiba e Chapecoense. Ó a Chape, tá no G4, Mu. Que campanha, né? Lá se vai 7 jogos já do Campeonato Brasileiro. Já é um bom caminho andado. Quinta posição é do Santos, depois temos o São Paulo e o Fluminense, que para passar a Chapecoense precisa vencer hoje, né? E tirar a diferença no saldo ali. Na sequência da tabela nós temos Bahia, Vasco, Botafogo, Sport, Palmeiras e Atlético Goianiense.
O Avaí é o vice-lanterna hoje, está no Z4 junto com Atlético Mineiro, Vitória e Atlético Paranaense. Olha, o que me assusta aí é o Palmeiras próximo e, claro, o Avaí na condição que está, que não vence fora de casa, amor. Tem que dar um biquinho no Vasco lá agora. O próximo jogo do Avaí é contra o Vasco da Gama, o jogo está marcado para sábado, 7 horas da noite. Muito bem, e ontem, estava terminando meio-dia, Catarina, era era 1h28 da tarde, o técnico Márcio Goiano foi demitido. Anúncio que foi feito através do Twitter oficial do clube. E quem será o novo treinador do Figueira, hein? Alguns nomes já estão na lista. Vamos ver, o Lucas Miranda esteve hoje pela manhã lá no estádio Orlando Scarpelli. Entrei, pensei, como todo mundo pensou, em time atacar e na frente para a gente buscar o primeiro gol. Dentro de campo, ele não se acanhou nem um pouco. Luiz entrou aos 21 do segundo tempo, quando o Figueira perdia por 2-0 em casa para o Tigre e resolveu. Fez 2 gols e empatou a partida. Agora, na frente das câmeras, o atacante alagoano de 20 anos fica um pouco nervoso e fala pouco. Na verdade, meu jeito é ser um pouco tímido, mas aos poucos eu vou me acostumando. Sem problema, a preocupação do torcedor é com o futebol alvinegro. E tirando a atuação de Luiz no último jogo, o futebol do Figueirense, no geral, anda tímido. A esperança do torcedor alvinegro está na área técnica. Quem chegar tem que ter energia para mudar a situação. Alguns nomes já estão sendo especulados. Alguns com mais força, outros menos. A lista atual de possibilidades gira em torno de 5 nomes. O mais forte deles é Marcelo Cabo, que levou o Atlético Goianiense à Série A, mas foi demitido há uma semana após resultados negativos. Outros nomes com possibilidade maior de ida para o alvinegro seriam Rogério Micali, campeão olímpico com a seleção, e Fernando Diniz, que chamou a atenção treinando o Osasco. Correndo por fora, aparecem os nomes de Sérgio Soares, que por último estava no Goiás, e Argel Fux. Amanhã contra o Paraná, a expectativa é que o auxiliar técnico Márcio Coelho treine o Furacão. Mas é bom ficar ligado, pois novo... Olha só, desses nomes que o Lucas apresentou ali, eu gosto do Argel Fux, gosto também do Rogério Micali. Os outros eu não sei. Vamos começar com o Lucas para atualizar essas informações. Lucas, conta pra gente, sei que foi ali no CFT do Cambirela. E essa possibilidade do Argel Fux é de fato real ou não? Porque o torcedor, muita gente gosta dele. Pois é, Gustavo. Muito boa tarde para você mais uma vez, aí todo mundo ligado no Media Catarina. Nesse momento não é não, viu? O Argel Fux, ele falou que nesse momento ele não está à procura de trabalho, apesar de estar aí sem clube. Nesse momento o Argel Fux não iria aceitar uma proposta do Figueirense, pelo menos essas as primeiras palavras dele. A gente sabe que tem aquela história, né? No futebol, uma verdade dura 24 horas. Só que nesse momento, de fato, essa é a palavra do Argel Fux, ele não deve ir para o Figueirense. Lembrando que o Figueira tem jogo amanhã contra o Paraná, fora de casa, e aí o que se espera é que Márcio Coelho treine o time. O Márcio Coelho que é auxiliar técnico, mas o Carlos Arini falou para ficar ligado porque novidades podem aparecer. De repente o Figueirense pode aí anunciar o novo treinador ainda hoje e quem sabe ele já comandaria o time amanhã. Nesse momento o Marquinhos também, falando sobre o Figueirense, Marquinhos, zagueiro, continua afastado, não deve ir para essa relação e é um jogador aí que acabou se complicando nessa situação com o Márcio Goiano, a saída dele e acabou não conseguindo o seu espaço aí na equipe, o Marquinhos. Vamos continuar agora o giro, falando sobre Criciúma, falando sobre Série B. Criciúma enfrenta o Guarani amanhã às 7h15 da noite lá no Heriberto Wilson e lá pelo Criciúma o clima é de irritação, né, após esse empate com o Figueirense, já que o time tinha aí nas mãos esse resultado de 2-0, acabou cedendo o empate. Esse que você está vendo aí é a novidade aí no Criciúma. O meia Alisson Farias, ele que foi revelado pelo Internacional e foi emprestado aí pelo Inter para o Criciúma. Deve ser um grande reforço aí para o meio campo do time, que sofre alguns problemas e, portanto, precisa dessa articulação. Meia, portanto, o Alisson Farias já está treinando, ainda não vai ser aproveitado para esse jogo contra o Guarani amanhã, mas já está junto com o grupo. E falando agora sobre Série C, o Joinville enfrenta o São Bento, mas é só no domingo, às 3h da tarde, lá na Arena Joinville. O São Bento é o 6º colocado, enquanto o Joinville é o 7º. Por isso, confronto direto para tentar voltar às primeiras posições. A gente vê aí sorridente o Tinga, porque ele é o cara que deve voltar para esse jogo. Ele estava no departamento médico e agora, juntamente com o Max Zagueiro, os dois devem ser liberados aí para os treinos já a partir de amanhã e domingo devem estar à disposição do treinador, viu, Gustavo? Valeu, Luquinha, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado ao Jaime também, que fica ali muito comportadinho atrás de você. Tchau, Jaime, obrigado também, viu? Valeu. Tchau aí. Já deu tchau. Obrigado, Jaime. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Muito bem.
aí, Sibeli Fábio, o pessoal interagiu aí via WhatsApp? Sim, o Marcos Bela Vista 2 estava falando exatamente sobre o que você conversava com o Lucas, Gustavo. Ele pergunta se tem chance do Argel assumir o Figueira. Ele diz que a raça tá falando isso, será? Olha, como o Lucas disse ali, a gente conversou. Conseguiram conversar com ele, né? Direto com a fonte. O Argel disse o seguinte, no momento não tenho interesse em trabalhar, tenho inclusive recebido alguns convites, mas quero descansar um pouco mais. Porque rotina de técnico de futebol, de jogador de futebol, é de fato muito desgastante, viu? Muita pressão. Né? Aí a foto do Argel Fux, que seria um dos caras que inclusive mora aqui em Florianópolis, e todo mundo sabe que ele tem um bom relacionamento com o presidente Figueirense, Wilfredo Brillinger, porém, é pouco provável que ele seja o técnico do Furacão. Falando sobre o Avaí, o Lucianei Ferreira de Santo Amaro disse que o Avaí reclama de 2 pênaltis e ontem o juiz deu só para ferrar com o Avaí, disse que prejudicou o Avaí, mandou abraço, na opinião do Lucianei. Ele quer falar que talvez a CBF esteja descontando a questão do Avaí ter reclamado das penalidades que vêm sendo marcadas ou não marcadas a favor do Avaí, desmarcadas. A verdade é o seguinte, essas duas aconteceram, né, mano? Ambas aconteceram. Eu acho que isso aí o Avaí não vai se prejudicar, não. Muito bem fez o presidente havaiano, o Francisco Batistotti, de ir até o Rio de Janeiro e apresentar uma representação de indignação azul quanto às últimas arbitragens que o Avaí teve na ressacada, que de fato foram terríveis. Michael de Biguaçu diz que se o Avaí perder para o Vasco, será que o Claudinei vai ser demitido? Seria um erro. Seria um erro, porque a gente sabe que a Série A do Campeonato Brasileiro não é fácil para ninguém não, Sibeli. Você vai demitir um treinador pensando que aí, contratando outro se resolve tudo? Aí não. O Avaí é um time que, inclusive, ganha corpo com a chegada do Juan, ganha corpo com a chegada do Williams, e é um cara que montou o time. Né? E o Maicon, né? Daqui a pouco o Mon já tá dizendo, tá na hora, Maicon, tá na hora. Mas o Claudinei já deixou claro que só vai colocar ele, Mon, quando o cara tiver 100%. O Joel também diz que até sexta ia acertar, né? Pois é, o Joel, que é meio... Camaronês, Oi? Camaronês, Joel? Ah, sim, o atacante camaronês que é do Cruzeiro. Pertence ao Cruzeiro, pois é. É um jogador que também ajudaria, porque o Avaí hoje tem, por exemplo, o Júnior Dutra que está machucado, né? Não jogou. Para finalizar, o Elvis de Palhoça pergunta: o que vocês acham sobre as contratações do Avaí? A gente está falando, essa do Joel, é um bom jogador? É um bom jogador. O Avaí tem acertado a mão nas contratações. Por enquanto, desses caras que jogaram, o Juan jogou bem, o Williams é um cara que também tem agradado. Agora vamos esperar, de fato, pelo Maicon, como diz o Mu, né? Tem que vir, Maicon, tem que vir para ajudar. Trocar técnico não adianta. Não adianta, não vai ajudar em nada. Só com rescisão contratual e criar dívida. Bom, e a gente aguarda a sua pergunta, nós já recebemos algumas, porque no próximo bloco tem entrevista com uma nutricionista para dar dicas de como controlar a ansiedade e a fome que aumenta no inverno. 1h06, meio-dia, Catarina volta já. Voltamos com o meio-dia, Catarina, 1h10. Vamos dar uma olhada agora como é que está a movimentação nas pontes para entrar e sair da ilha de Santa Catarina. Na entrada da ilha de Santa Catarina, que se dá através da Pedro Ivo Campos, trânsito absolutamente normal. Não é para menos, né? Hoje é feriado, Corpus Christi, trânsito bastante tranquilo também na ponte Colombo Salles, para quem está entrando na parte continental da capital catarinense. E nós estamos aqui hoje recebendo, conforme o prometido, a nutricionista Luana Zappellini, para nos ajudar a entender e a dar dicas sobre essa fome que parece que aumenta no inverno, né, Luana? Por que isso acontece? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, no inverno, o nosso metabolismo ele fica mais ativo. Aí, com isso, a gente tem mais necessidade de comer comidas mais pesadas, né? E aí a gente acaba optando muitas vezes por massas, mais pães, né? Alimentos realmente mais ricos em carboidratos. E aí, nesse momento é que precisa ter cuidado, porque o aumento de peso está relacionado. Muitas pessoas dizem que percebem o aumento de peso
no inverno. Que cuidados seriam importantes a pessoa ter para poder controlar isso, mas também não sofrer, né? Não entrar em uma dieta radical ou não passar fome. Sim, realmente. A gente deveria fazer sempre uma reeducação alimentar. O que acontece é que no inverno as pessoas acabam deixando de consumir saladas e sucos. Eu tenho vários pacientes que reclamam, eu não consigo tomar um suco verde no inverno, não consigo consumir salada. Então vamos substituir por um chá. Em vez de ficar tomando café o tempo inteiro, vamos substituir por um chá verde. Ou então não consigo consumir uma salada crua, mas então vamos consumir salada refogada. E sempre que for optar por uma massa, não consumir massas com muitos molhos, com queijos, molho branco. Mas é difícil. É difícil. Não optar por uma opção mais nesse friozinho, né? A busca por comidas quentes. Já que quer uma massa, então vamos consumir uma massa, mas que contém então um molho de tomate natural. E consumir junto com proteína, que as pessoas acabam deixando a proteína de lado. Então a proteína vai promover maior saciedade e com isso a gente vai acabar comendo menos e a proteína vai auxiliar no ganho de massa muscular e redução de gordura. Então essa é uma ótima estratégia. Tá aí uma boa dica, né, Gustavo? E a pergunta, Luana, é do Isaac aqui de Florianópolis. Ele pergunta para você assim, ele dizendo que sim, a minha apetite aumenta no inverno, porém a vontade de beber água, como você falava, diminui. Ele está perguntando se isso é normal e como fazer? Tem que empurrar a goela abaixo a água mesmo? Então, a gente deveria consumir, ingerir pelo menos uns 8 copos de água por dia. Claro que depende de cada organismo, Mas o que acontece? Como a pessoa acaba sentindo menos sede, a gente acaba suando menos, no inverno, então tem menos sede. Mas a gente tem que ingerir água, de qualquer forma, Então, não tenho vontade, então vamos consumir mais chás. Já vai aquecer o organismo, ou então fazer uma água saborizada, colocar na água rodela de limão, colocar algumas lascas de gengibre, assim é uma opção que a pessoa acaba tomando a água com prazer, não está empurrando goela abaixo. Da mesma maneira a salada, talvez por ser gelado, o suco gelado, a gente sempre procura opções mais quentes. Que outras dicas que você pode dar, Luana, em relação aos doces? Porque os doces também são uma pedida forte no inverno. Sim. Então, o que a gente pode fazer? Pode fazer um fondue em casa. Em vez de fazer aquele fondue cheio de creme de leite, a gente pode colocar um chocolate 70% derretido, colocar um pouquinho de óleo de coco e consumir com frutas. Fica uma opção super saudável, para consumir de doce no inverno. A nossa enquete aqui no Twitter, Luana, está perguntando o seguinte: seu apetite aumenta nas épocas mais frias do ano, que é o tema da nossa entrevista. Está vendo aqui, 79% das pessoas dizem que sim, 21% dos participantes dizem que não. Esse 21%, o que é isso? É uma questão genética ou são pessoas que de fato conseguem se controlar, têm um controle melhor da mente, vamos dizer assim? Sim, tudo depende do organismo, tudo depende da pessoa. Cada um tem a sua individualidade bioquímica. Tem pessoas que realmente não têm necessidade de comer a mais. Ou então a pessoa acaba se exercitando menos também no inverno. A gente acaba ficando mais em casa, acaba que gasta menos calorias e acaba não sentindo tanta necessidade também de ingerir mais alimentos. Você falou uma questão importante que é a atividade física. Também cai um pouco, Sim. A ida da academia acaba diminuindo, muita gente desiste dos exercícios físicos. E isso também deve fazer bastante diferença na hora de contabilizar caloria versus peso. Como incentivar as pessoas a continuarem praticando atividades nesse frio? Sim, a gente tem sempre que lembrar que o nosso corpo de verão se constrói no inverno. Então não adianta chegar lá em novembro, dezembro, querer milagre. Então a gente tem que cuidar da saúde e do nosso corpo o ano inteiro. Não adianta, querer milagre depois no verão. Tem que começar, Luana, aproveitando a sua presença aqui, entrando aí nessa história de questões de regime, a gente observa que tem muitas receitas prontas em revistas, por exemplo. E essas receitas de revista, elas de fato funcionam ou a dieta ela deve ser direcionada para cada pessoa? Cada pessoa tem que ter uma dieta? Sim. Eu não gosto muito da palavra dieta, e sim plano alimentar. Certo. Cada pessoa, como eu falei anteriormente, cada pessoa tem a sua individualidade bioquímica. Então, cada pessoa tem a sua necessidade. Por isso que o plano alimentar deve ser individualizado sempre. Por isso, procure sempre um nutricionista. Mas, claro, que depois que a pessoa fez a consulta, tem a sua orientação, viu ali uma receita que é uma receita saudável, que ela realmente pode consumir, ela pode procurar receitas na internet, nas revistas,
em livros, mas depois de ter passado por um nutricionista que vai orientar para essa pessoa quais são as necessidades dela, o que ela pode e o que ela não pode consumir. Tá certo. Aí outra dica importante, né? Não tentar fazer aí bem, procurar a orientação do E nutricionista. a dieta da vizinha não é a mesma pra mim também. A minha vizinha foi na nutricionista, então tá resolvido. E normalmente essas dietas malucas estão relacionadas à fome, né? A pessoa acaba passando fome no inverno, deve ser ainda mais difícil. Sim. Muito obrigada, Luana, pela sua presença. Tenho certeza que ajudou aí quem tá em casa, mas não sofra nesse inverno. Coma bem, com moderação, mas coma bem. Obrigada. É verdade, obrigada também. Muito obrigado, Luana, pela sua participação. E uma pesquisa do IBGE registrou um dado animador para o comércio catarinense. As vendas no varejo, aqui do estado, apontaram a maior alta do Brasil. Mais poder de compra ao consumidor catarinense comparando o mês de abril deste ano com o do ano passado. É isso que mostra uma pesquisa realizada pelo IBGE, que apontou um crescimento de 24,5% no volume de vendas no comércio do estado, o maior aumento do país em relação aos outros 12 estados que também registraram crescimento. Além de ter uma taxa de desemprego a mais baixa do país, uma renda em elevação, é o acesso ao crédito. O estado aqui é muito sensível ao crédito, e o crédito se recuperou nos últimos meses, então o estado sentiu essa melhora já nas vendas do comércio. Em relação a março deste ano, a alta de abril foi de 1,8%. O setor que registrou a maior parte das vendas foi de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, representando 56,5% do total. Em seguida, vem o setor dos hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com 43,8% das vendas. Feriados e datas comemorativas como a Páscoa ajudaram a aumentar as vendas, mas além disso, o comportamento do consumidor em geral mudou desde o início do ano. Agora, ele está mais disposto a pesquisar e também a comprar mais. O próprio comportamento do consumidor, com a injeção do FGTS, né, a gente sabe que isso teve um impacto relativamente grande aqui em Santa Catarina, ele influenciou nas compras, né? E o consumidor hoje está mais exigente, está fazendo mais cotações, então está fazendo mais pesquisa, isso está mudando de marca, então ele passa também a ter mais acesso a outros produtos e isso com certeza impacta aí nas vendas. Apesar de alguns setores que se comportam de maneira sazonal, como o de imóveis, terem registrado queda em relação a abril do ano passado, a expectativa é que o setor de vendas catarinense continue em alta. O crescimento em abril já é a 6ª variação positiva consecutiva. Outro fato que tem tornado Santa Catarina destaque nesse sentido é a solidez da economia do estado. O empresário tem modificado a sua percepção do mercado, tem buscado estender os prazos de pagamento, tem buscado ofertar uma diferenciação maior desses produtos. E que se diferencia do Brasil, né, por essa característica do catarinense, né, de fazer uma coisa caprichada, de fazer uma loja boa, limpa, né, e a gente percebe assim, um preparo do empresário de Santa Catarina, supermercadista, em se adaptar a Notícia boa, né? E o fluxo de turistas em Lages, na Serra Catarinense, tem aquecido também a economia do município. Os comerciantes estão com uma boa expectativa de vendas para esse inverno. É tradicional, com a chegada do frio, a economia do comércio da Serra Catarinense ficar aquecida. Esse ano não vem sendo diferente. Para a presidente da CDL de Lages, a expectativa é boa. O frio ele traz, né, e ele traz uma economia, um crescimento na economia diferente, porque o turismo de inverno, ele é um turismo que deixa mais dinheiro. A presidente comenta que alguns anos atrás, a economia vinha se desenvolvendo diferente do que é hoje. A expectativa é em torno de 5%, mas isso varia de acordo com o frio. Se o frio for mais longo, cresce mais. Esse fluxo ele gera um crescimento em todos os setores, né? Postos de gasolina, hotel, restaurante. Nessa época do ano, a economia aqui no município de Lages fica bastante agitada. Só que nesse espaço são mais de 10 barracas de artesanatos com uma expectativa de venda muito grande. Espero vender o dobro, né, do que eu vendi o ano passado. Não só eu, como todos os colegas, né, que estão expondo aqui, né. Mas para a artesã, vender bem precisa de uma série de fatores. Que nem hoje tá esse calorzinho, né, já tá meio ruim. Tem que esfriar pra gente vender, senão o movimento dá fraco. Agora um importante recado, você tem um carro ou uma moto usados?
Acha que fazer seguro é caro e acaba deixando aí na garagem? Então, você precisa conhecer a Surrai Seguradora. Dá uma olhada nesse recado que eles prepararam para você. Você é daqueles que tem um carro, acha o seguro caro e acaba deixando na garagem com medo de ser roubado? Ah, sossega. Agora você pode sair tranquilamente com seu carro por aí. A Surrai Seguradora tem um seguro exclusivo contra furto e roubo para carro e moto. A cobertura essencial que você precisa, até 80% mais barato que o seguro completo. É certeza de ter o carro de volta ou de indenização se não for localizado. Pensou num seguro diferente, sem franquia? Pensou Seguro Surrai. É essencial, é seguro, é Surrai. Viu só? A Surrai Seguradora tem um seguro que você precisa pelo preço que você pode pagar. Ela segura o seu carro ou sua moto de qualquer marca, ano ou modelo. Peça já uma cotação para o seu corretor. Se não tiver corretor, não tem problema, viu? Solicite um orçamento através do site surraiseguradora.com. É essencial, é seguro, é Surrai. Cibele Fávero, daqui a pouco a gente volta com o Meio Dia Catarina, né? Isso mesmo, daqui a pouquinho tem mais Meio Dia Catarina, agora 1h21. Só mandar um abraço pro Denis Patrick e pro filho dele, o João Vitor, que participaram e prestaram atenção nas dicas da nutricionista. Obrigada pela participação de vocês. Sigam conosco, 1h21, nós voltamos já. Estamos de volta com o Meio Dia Catarina para falar agora de música, Gustavo. É isso aí, olha só, em passagem pela capital, a cantora Ludmilla, que é sucesso em todo o país, conversou com o nosso repórter, o Gabriel Silvestrin. Ela falou sobre o sucesso do clipe Cheguei, olha só. A cantora Ludmilla, mais uma vez esteve aqui no estado fazendo seu show, já é freguesa aqui da Band, então é óbvio que eu fui invadir o camarim dela e dessa vez o assunto foi o novo clipe dela, Cheguei, que em menos de 24 horas já tinha passado de 1 milhão de views. Que é isso, hein? Bom, Ludmilla aqui ao meu lado mais uma vez, deixa eu dar oi oficial agora. Mais uma vez na Band, falando do teu clipe novo, recém-saído, tá fresquinho, recém-saído do forno, Cheguei. Ele é meio High School Music, assim, era essa vibe que você queria passar? Um musicalzão de escola gringa, assim? Não, a vibe que eu queria passar era que para as pessoas, aonde forem, que área for, do jeito que ela for, do jeito que ela se sentir melhor, que ela tem que chegar chegando, se impondo, e é isso aí, quem gostou, gostou, quem não gostou, só lamento. E era essa a mensagem do clipe que eu queria passar, entendeu? Que por mais que a pessoa seja, entendeu, diferente, gosta do cabelo diferente, gosta da maquiagem diferente, o outro tem um corpo diferente, todos são diferentes um do outro, só que nós temos que aceitar as nossas diferenças. Então, foi essa a mensagem que eu quis passar no meu clipe novo. De bola, tá corretíssimo, concordo contigo. Teve uma repercussão também que em menos de 3 dias a gente conseguiu 5 milhões de acessos no YouTube, em menos de 3 dias, e isso foi um recorde pra mim. Então eu fiquei muito feliz, fiquei até meio rouca, tô até meio rouca. Tô vendo? Mas falando no que bateu o recorde, em menos de 24 horas já tinha passado de 1 milhão de acessos. Em menos de 24 horas tinha passado de 1 milhão de acessos. E só tá crescendo mais e crescendo mais, graças a Deus. Eu tô aqui só vibrando e agradecendo a todo mundo que tá aí compartilhando e curtindo. Eu imagino, e fazendo um gancho só com o teu clipe, no teu tempo de escola, você era assim, onde passava, chamava a atenção, era referência, a menina fala assim, ah, o Ludmilla falou de maquiagem, nossa, eu vou tirar mais com você, era assim na escola? Eu era assim, exatamente assim na escola. Assim, eu defendia os nerds, quando alguém ia lá implicar com eles, eu era assim mesmo na escola. E aí chegava toda diferente. Na minha escola eu não podia ir de meia pra fora, eu botava minha meia colorida em cima da calça e andava no pátio da escola, com cabelo louro até a bunda aqui. Sempre assim. Rio de Janeiro. E a gig assim também. Uma ganguezinha? É, meus amigos gays assim, tudo. Rio de Janeiro, vida louca aquele tempo, hein? Vamos puxar contigo aqui então. Cheguei! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Galera, olha só, dá uma moral aí, vai lá no Spotify, curte, ouça bastante Cheguei e no YouTube também. Beijo, divirtam-se! É nóis, Ludmilla na Band. Aí
aí, Ludmilla, pra você. A cantora faz, em média, 20 shows por mês, Gustavo, e fatura uma grana de 50 a 120 mil reais cada show. É bastante 50 dinheiro. a 120 mil reais por show. Um show. Faz uma matemática rápida, então dá mais ou menos, com 20 anos de idade, a Ludmilla tá ganhando hoje por mês pouco mais de R$1 milhão. Não por menos, recentemente ela comprou uma lancha aí de 300 mil reais, de 31 pés, uma lancha bacana. Essa é a Ludmilla fazendo maior sucesso. E tá aí na TV Catarina pra você. Olha, a gente tá em campanha aí, a TV Catarina e a Band FM estão com a campanha de solidariedade. Você pode trazer a sua doação até aqui, a sede da TV Catarina. As doações de roupas, cobertores, toalhas, fraldas geriátricas descartáveis, leite e outros donativos podem ser entregues aqui na sede da TV Catarina, na rua Deputado Antônio do Vieira, número 880, no bairro Pantanal, pertinho da Eletrosul. As doações são para essas pessoas que você está vendo na sua tela, do Asilo Irmão Joaquim, e serão recebidas aqui até o dia 7 de julho e vão ser entregues no dia 8 de julho lá no asilo. E é claro, toda doação é bem-vinda. Às vezes você tem alguma coisa em casa que não usa mais, né? A gente tem insistido nisso porque de fato, né? Às vezes tem coisas lá em casa que você não usa e tal. Então separa essas peças, traz aqui pra banca e a gente vai encaminhar lá. A gente sabe que a correria é grande, mas aí tem feriado, tem o fim de semana, dá pra dar aquela olhadinha no armário, falar com os vizinhos, falar com os familiares, recolher tudo e trazer aqui na sede. A gente vai receber com o maior prazer e vai entregar com muita alegria para esse povo que precisa tanto, e eles são tão queridos. Exatamente, recentemente estivemos lá fazendo matéria. O Marquinhos Santos, jogador do Avaí, já esteve lá também fazendo uma bela ação, né? É muito legal, de fato, você poder prestar esse momento aí de solidariedade. Aguardamos a sua doação então, e hoje a gente fica por aqui, mas amanhã, é claro, tem mais Meio Dia Catarina, 12h30 ao vivo para você. Até lá. Ótima tarde, quinta-feira, e até amanhã.